Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da PetroRio, Prio 3, pregão desta segunda-feira, dia 5 de julho. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e já te convido para se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalto Vieira Invest. Parte de baixo aqui desse vídeo você tem o botão inscreva-se, é só clicar nele, deixar o sino das notificações devidamente ativado e aproveitar ao máximo todo o conteúdo de aprendizado existente dentro do canal. Logicamente, ficando antenado no conteúdo novo, tem muito conteúdo de análise aqui de forma gratuita para você. Nessa análise especial, eu uso análise técnica para fazer uma leitura geral do ativo em diferentes prazos operacionais, desde o gráfico anual, passando pelo gráfico mensal, pelo gráfico semanal, gráfico diário, enfim, quadrimestral. Então, fazendo uma leitura desde o longo prazo até o curtíssimo a curto prazo, que é lá no gráfico diário. Começando pelo gráfico anual, e antes de dar esse start, vou rodar aqui a vinheta. Você já aproveita para deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial. Agradeço de imediato por sua valiosa audiência. Falando então do gráfico anual, o ativo está dentro de um movimento de subida, depois de ter aberto lá suas negociações na bolsa lá em 2010, começado vindo aqui em cima, ter caído bastante lá, chegando a centavos após os ajustes aqui, e está no processo inteiro de recuperação. Essa recuperação já dá para ver que ela já ultrapassou em termos de fechamento no gráfico anual, ou seja, cada barra dessa aqui representa um ano. Quando você tem um fechamento aqui acima dos 50%, você aumenta a chance de poder ter o teste dos 61,8%. Se teve um fechamento acima de 61,8%, aumentou um pouco mais a chance de poder vir a buscar os próximos níveis de resistência, que seria o 100%, 44,40%, e tem uma região de resistência do gráfico anual que fica lá na faixa dos 31,80%. Então essas são as resistências mais próximas aqui, 31,80 e depois a máxima histórica em 44,40. Então tem um caminho livre e está dentro de um movimento de alta. Então nesse cenário fica mais para olhar para sinalizações de alta em prazos menores em busca de oportunidade na ponta compradora. No gráfico quadrimestral, aqui nós temos um pivô de alta, uma tendência de alta no gráfico quadrimestral, cada barra dessa aqui representando aproximadamente 80 pregões, 80 dias úteis. E dentro dessa sinalização de alta, se eu pego aqui e faço a projeção de alta desse pivô, fazendo a projeção alternada, a projeção lá na faixa dos R$ 27,03. Depois dessa projeção de alta, tem outro nível mais acima de resistência? Tem lá um patamar dos 31,80 que eu comentei no gráfico anual, e tem aqui os 38,30, fora os 44,40, que é a máxima histórica. Então são as resistências mais próximas pelo gráfico quadrimestral. Ativo em tendência de alta, nenhum sinal de queda, grande candle de alta fazendo ali o pivô, e candle de indefinição criando a expectativa desse próximo candle ser um candle positivo. É uma expectativa, não é uma certeza. Baseado nessa expectativa, se os prazos inferiores estiverem confirmando essa expectativa, melhor ainda, aumenta a probabilidade de ter algo para cima. Que é o que está acontecendo pelo gráfico mensal. Ela veio para gerar aqui a tendência de alta. O papel já tinha feito um movimento de subida. Gerou um sinal para ter um movimento de queda, ou seja, de um topo para ter uma correção. Igual a que teve aqui, perdeu a mínima do candle anterior e teve um movimento para baixo. Perdeu a mínima do candle anterior aqui e era tecnicamente para ter um movimento para baixo. Só que o mês passado já anulou essa formação de topo. E aumentou a probabilidade de se ter pelo menos mais uns 2 meses, esse mais um mês aqui fazendo novas máximas, ou seja, superando a máxima do mês anterior, já está acontecendo nesse mês. Então é um ativo que inclusive passou a fazer parte da carteira perspectiva, já tinha feito parte um bom tempo da carteira perspectiva, agora voltou para a carteira perspectiva, tentando pegar um próximo movimento de subida. Vai fechar o mês em alta? Não dá para saber. Mas dentro do que nós temos, num prazo mais longo, como quadrimestral, tendência de alta, apontando lá para a faixa dos 27. Anual, seguindo apontando para cima, onde a resistência mais próxima é 31,80. Mensal, gerando um sinal de reversão de um sinal de baixo, trazendo a expectativa de ter algo mais para cima antes de ter uma correção um pouquinho maior no preço, que poderia voltar, por exemplo, a testar a média móvel 3 períodos, como testou aqui. Então o papel alinhado para cima em diferentes prazos operacionais, de médio para longo prazo, está alinhado para cima. E olhando aqui na questão da alta, e se começar a cair?
eu continuaria olhando para compra. Enquanto gerar ali tiver acima da média, olharia oportunidade de compra no movimento de baixo, se tiver alguns meses de queda. Por exemplo, vou pegar aqui o Fibonacci em cima desse movimento de subida, a gente tem aqui retração de 13,48%. Então é um ponto de avaliação, uma retração aqui de 13,48%. 13,48, uma retração de 38,2%, bate em R$ 13,48. Tem a média e tem esse ponto. São os suportes mais próximos nesse momento. Mais próximo do que isso, eu teria que olhar para um gráfico semanal para identificar pontos de suportes mais próximos do que isso aqui. Mas enquanto tiver gerando sinal de alta, parecido com esse aqui, superação na máxima do mês anterior, em cima ao testar um suporte, foco muito maior em compra em Prio 3, pensando no prazo maior. Inclusive são os momentos mais interessantes em termos de relação risco-retorno. No gráfico semanal, só para outro ponto importante aqui. E aí? Dá para comprar esse papel? Como eu disse, acabei de colocar o papel na carteira perspectiva, no início desse mês de julho. Não sei se vai fechar em alta ou em baixa, mas dentro da leitura que eu acabei de falar aqui para vocês, apoia a possibilidade de estar dentro dessa ação. E se acontecer movimento para baixo, dá para botar mais capital nesse ativo. Esse é o cenário que tem nessa ação. Ou seja, dá para entrar comprando? Dá. Quais são os pontos mais interessantes de abrir compra? Em níveis de suporte. Qual o suporte? Já citei aqui, média e retração. Tem suporte mais acima que dá para buscar compra? Tem, que eu vou mencionar agora no gráfico semanal. Então a tendência no gráfico semanal foi retomada. Já tinha uma tendênciazinha de alta, assim, leve tendência de alta, superação, mas estava ali enrolado praticamente em cima desses topos aqui, enrolado, e dois fundos aqui no mesmo nível de preço. Até contabilizando isso aqui, esses fundos e esse ponto aqui de topo que foi testado aqui também, fazendo a projeção de alta com essa saída aqui da semana passada, gerou um bom candle de alta. Essa ação, fazendo essa projeção, tem uma projeção de alta na casa dos R$25. Pegando essa lateralização, projetando essa lateralização até no formatozinho ali de um retângulo, que no final das contas poderia até falar de um sinal também de um triângulo ascendente, que da mesma forma eu projetaria essa base aqui, também daria no mesmo ponto lá nos R$25. Então a expectativa é desse padrão gráfico para os R$25. Se vai bater lá ou não, não dá para saber. O único ponto que desarma essa tendência atual de alta de curto a médio prazo do gráfico semanal e também a expectativa de poder caminhar para os R$25 gradativamente, não de uma vez, é o retorno do preço para baixo dessa região dos 18,48. Seria um ponto de stop para quem está comprado, por exemplo, pelo gráfico semanal. Dá para entrar pelo gráfico semanal? Dá. Você tentar pegar o momento dos 25, vai trabalhar com stop aqui embaixo. Relações que eu estou não é das melhores, mas se recuar para níveis de suporte, como por exemplo, R$20,50, que é perto dessa região, essa máxima aqui é 20,67. Então, redondando, R$20,50. Outra região aqui na faixa ali dos R$19 a R$18,50. Também outro nível de suporte. Ideal que não estoure isso aqui. Seria bom não vir muito para baixo dos R$19 para gerar uma nova entrada em termos de fundo ascendente no gráfico semanal. A ideia aqui que é a expectativa que foi gerada aqui depois dessa lateralização, que essa ação gere um movimento para cima nas próximas semanas. Essa é a ideia, tá? Em relação a tendência atual de alta de curto a médio prazo, alinhada com a tendência num gráfico mensal que reverter um sinal de baixa. Então é um ativo bem alinhado para cima nesse momento. Só desarma isso, pelo menos no curto a médio prazo, se tiver um retorno do preço para baixo dos R$18,48. E no gráfico diário, a tendência que era uma tendência mais ali de baixa, até quando fez esse fundo levemente ascendente, ela fez uma tendência, ficou indefinida, e retomou a tendência de alta quando fez isso aqui. Então a tendência também de curto prazo é de alta. Poderia até falar em W aqui, E falando na questão de um W, projetando essa altura aqui, daqui para cá, pegando até o Fibonacci para me ajudar a fazer essa projeção. A projeção foi atingida no dia de hoje, que é a projeção em 21,56. Dalton, e essa projeção, o que ela significa? Ela significa que é um ponto onde o preço pode parar de subir e gerar algum movimento de baixa ou lateral, que seria a correção desse movimento de subida. De maneira geral, eu entraria comprando essa ação aqui para swing trade, para ficar posicionado de 3 a 10 pregões? Não. Por que eu não faria isso? Porque eu já tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 pregões vindo aqui para cima.
Meu maior interesse seria justamente no chamado pullback, no retorno do preço em cima de níveis de suporte, antigas resistências que foram superadas, chamada mudança de polaridade. Então houve um movimento para baixo nos próximos pregões, fundo ascendente ou pivô de alta, enfim, retomou a tendência de alta. Fundo ascendente ou pivô de alta para cima desse nível aqui em torno de R$ 20,50 que eu já tinha comentado no gráfico semanal, muito mais para compra, muito mais para planejamento de compra, buscar a entrada na ponto comprador do swing trade ou estar comprado pelo gráfico semanal para position trade. Então é um ativo que está bem alinhado para cima, que retoma a tendência de alta com bastante força compradora e que traz um cenário mais positivo para compra. Começa a desarmar ou traz um sinal mais negativo se voltar para baixo desse grande candle de alta que rompeu tudo aqui para cima, rompeu esse topo, rompeu esse outro topo aqui, fechamento lá perto da máxima. Então o retorno do preço para baixo de 19,70 começa a desarmar essa expectativa de alta que eu estou comentando aqui com vocês, compartilhando com vocês a minha leitura de curto prazo em cima de PRIO 3. Então, resumindo, ativo totalmente alinhado para cima, muito mais para buscar a operação de compra. No gráfico diário eu aguardaria correção no preço, que é esse desenho aqui, ou no tempo, que é um desenho mais lateral, movimento mais lateral para compra de pivô de alta. Gráfico semanal já daria para fazer uma entrada, sabendo que o stop é um pouquinho maior, né? Entrar aqui com o stop aqui um pouquinho maior, tentando pegar a continuidade do movimento de subida, seja para os 25 ou para os 27 reais, que são projeções de alta. 25 reais projeção do gráfico semanal, R$ 27,00 projeção do gráfico mensal, na expectativa de ter algo mais para cima. Então, alinhado para cima para tentar pegar algo aí em cima de PRIO 3, sabendo que você tem os pontos de suporte, sabendo que esse de stop, né, o ponto de stop da operação que está aí comprada de prazo maior, e ativo que eu vejo só com bons olhos no sentido de se começar a cair para olhar para a ponta compradora. É isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima.